Grande abraço para você que está acompanhando mais um vídeo no canal. É exatamente o que você viu aí na capinha do vídeo. Vamos falar sobre os narradores esportivos. Será que eles realmente estão gritando muito? Ou será uma lenda? Será que isso não está acontecendo? Porque nos últimos tempos, muitos telespectadores estão reclamando, né? Os narradores estão berrando demais, pô, tá insuportável, pô, tem que, né, diminuir o volume ali, tá demais, tá incomodando, né? Os gritos, os berros, né? Os urros dos narradores esportivos, inclusive inscritos aqui do canal, pediram para que eu comentasse, né, sobre esse assunto, então vou gravar um vídeo. Tô gravando aqui nesse sábado, né? Vamos falar sobre esse assunto. Só peço aquela colaboração para você que é muito fácil, muito simples. Se você gosta desses conteúdos, faça a sua inscrição no canal do Fábio Fidelix e não esquece de deixar também o seu like, o seu joinha no vídeo, porque aí a plataforma vai entender que o vídeo é relevante e vai enviar para mais e mais pessoas. Tudo bem? Tá certo? Obrigado pela audiência mais uma vez. Vamos falar sobre esse assunto então. Será que os nossos narradores esportivos estão gritando muito? E quais seriam esses narradores esportivos, né? Aqui eu já começo a pensar. Devem estar falando de quem? Do Luiz Roberto? Do Guga Villani? Do André Henning, né? Que já tem aquele estilo, né? Um estilo diferente lá no TNT Sports. O Jorge Igor. Seria o pessoal da Cazé TV, né? O Luizinho Freitas, o Raoni, né? Eles estão gritando demais. Quem que tá berrando aí nas transmissões, né? O Cláudio Machado estaria gritando muito ou não? Então, eu que acompanho narrações esportivas desde o final dos anos 70, desde o final dos anos 70, eu acompanho narrações esportivas. Vou dar a minha opinião, ninguém é obrigado a concordar, né? Democraticamente, você pode mandar a sua opinião. Olha, não concordo com você, Fabinho, não concordo com você, Fábio Fidelix. Pode mandar a sua opinião, fica à vontade, se quiser citar também algum narrador que você não gosta, que acha que está gritando muito. Então, vamos lá para esse assunto. Primeiro eu vou dizer o seguinte, vamos voltar um pouquinho, né, naqueles narradores, os mais antigos, que eu acompanhei, e muitos que estão acompanhando esse vídeo também ouviram, né, ouviram as narrações lá nos anos 70, nos anos 80, 90, e eu tenho que citar, né, ali os principais narradores, né, narradores premiadíssimos, considerados os melhores de todos os tempos, né? Qualquer pesquisa, você vai ver lá Luciano do Vale, o Galvão Bueno, Silvio Luiz, vamos citar Luiz Alfredo, um narrador mais antigo, que não é muito do meu tempo, mas eu já acompanhei as gravações, né, das narrações dele, principalmente na Copa de 70, Geraldo José de Almeida, que é pai do Luiz Alfredo, que também é narrador esportivo. E aí, esses narradores gritavam? E a resposta é sim. E gritavam muito, muito, principalmente quando estavam no auge da carreira, quando eram jovens. O Luciano do Vale, talvez desses todos, é o que mais gritava, que é considerado um dos maiores. Para mim, olha, é a maior inspiração que eu tenho como narração esportiva, como narrador esportivo, é o Luciano. Galvão também, tem coisas muito interessantes tecnicamente. O Silvio Luiz, um narrador fantástico. Mas os três gritavam, e o Luciano, ele tinha uma capacidade vocal que nenhum outro narrador tinha na época e não tem até hoje. Ninguém tem. Eu não gosto do Luciano. Não gosto do Luciano do Vale. Beleza, mas a potência vocal do Luciano do Vale, a qualidade vocal dele, para gritar, para vibrar, era impressionante. Era uma coisa de outro mundo, né? Só no rádio a gente encontra alguns narradores com essa capacidade vocal. Na televisão, o Luciano do Vale não tem outro com a capacidade vocal dele, né? Ele gritava e dificilmente ele desafinava, ou ele conseguia manter ali o grave da voz, a força, né? Tem narrador que vai gritar, desafina. Não, o Luciano, poucas vezes, já aconteceu, claro, ninguém é perfeito, mas o Luciano tinha uma firmeza na voz que era uma coisa impressionante, e ele gritava de uma forma que, né, parecia que era natural, né? Natural, não estava fazendo esforço, e era incrível, né? A vibração, isso no auge da carreira. Então você pega lá a Copa de 82, que o Luciano narrou na Globo, depois na Band, as Copas seguintes, 86, 82 o Luciano já começou a gritar bastante. 86 ele gritava mais ainda. Você pega os jogos da Copa de 86, os jogos aqui do Campeonato Brasileiro, Paulista, o Luciano em 86, 85, eliminatórias para a Copa do Mundo, os jogos da seleção, me lembro Brasil e Paraguai, um gol do Casagrande, um gol do Zico, lá no Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai, que o Luciano gritava, vibrava. Galvão Bueno,
Galvão Bueno, né? Nos últimos anos não gritava, mas você pega o Galvão dos anos 80, das vitórias do Ayrton Senna, por exemplo, né? Quando o Galvão gritava lá, Ayrton Senna do Brasil. Aquilo lá era muito gritado. O Silvio Luiz, né? Dos grandes nomes, infelizmente nos deixou há pouco tempo o Silvio Luiz, né? Lamentável. O Silvio Luiz, ele criticava muito, né? O Silvio utilizava muito o Twitter, né? Ele gostava de cornetar os profissionais, né? Os colegas de atividade, os narradores esportivos. E ele também, né? O Silvio até outro dia aí, né? Tava com a gente e criticando narradores, estão gritando demais, estão berrando, né? Estão gritando em qualquer lance, arremesso manual. O Silvio Luiz sempre fez essas críticas. Mas o Silvio Luiz, quem ouviu o Silvio Luiz nos anos 80, ele gritava muito. Não era uma coisa tranquila, né? Aquela, no pau, pelas barbas do profeta, minha Nossa Senhora, pelo amor dos meus filhinhos, é pênalti, eu vi! Era muito gritado aquilo, era muito gritado. Só que eles estavam no auge da carreira, na plenitude, né, da sua condição física na ação, é necessário ter uma boa condição física, então eles estavam no auge, né, da voz, da condição para narrar futebol. E gritavam bastante. Geraldo José de Almeida, que eu citei, que nem é do meu tempo, pega as narrações do Geraldo José de Almeida na Copa de 70, considerado um dos maiores locutores de todos os tempos da TV brasileira. Né? Ele não gritava gol, né? Quando o Brasil marcava gol, olha lá, no placar! Aquilo era muito gritado. Só que tem um detalhe. Naquela época, do Luciano, do próprio Galvão no início, do Silvio Luiz, a qualidade do áudio, a qualidade das transmissões, os equipamentos utilizados, os microfones, né, o retorno que eles utilizavam, em comparação com o que se tem hoje, com a tecnologia, né, com a qualidade dos equipamentos, eram muito ruins. Eram muito ruins. Quantas vezes eu vi esses narradores aí, né, mais antigos, reclamando no ar, estou sem retorno aqui, não estou ouvindo a transmissão. Você imagina você estar no estádio lotado sem ter retorno. Né, a torcida fazendo aquele barulho, aquela época estádio lá, Maracanã, Morumbi, com mais de 100 mil pessoas, aquele barulho e você sem retorno, você vai gritar mais ainda, né? Aí que você vai gritar. O retorno, quando você tem um bom retorno, você consegue diminuir um pouco o volume da sua voz. Sem retorno, você vai acabar berrando, você não sabe se está no ar, se não está no ar, então você já vai gritar mais. Então, meus amigos, era aquela transmissão linha telefônica, aquele som de linha telefônica, às vezes com chiadinha, às vezes com ronco. Quantas transmissões eu vi na Band nos anos 80 com ronco, na Globo também, transmissão que caía o sinal, e era, né, o primeiro título do Senna, se você pegar a narração do Galvão, é a transmissão de linha. Né? As primeiras transmissões do Galvão ali, 82, 83, 84, som muito ruim, péssimo. Você ouve esses áudios péssimo. Então, mesmo o narrador gritando muito, você não agredia o seu ouvido, porque a qualidade do áudio era muito ruim, muito inferior ao que se tem hoje. Então hoje, o narrador respira, né? É que o narrador ele já tem técnica, normalmente, para não respirar muito durante a transmissão. Mas se o narrador der uma respirada, né, durante a transmissão, você vai ouvir perfeitamente o narrador respirando, porque a qualidade do áudio é muito boa hoje em dia. É incrível. Né? Os equipamentos que os narradores utilizam hoje é coisa fantástica, de outro mundo, né? Então hoje, se o narrador aumentar um pouquinho o volume da voz, ele já, talvez isso acabe incomodando às vezes o telespectador, né? Porque a qualidade do áudio é excelente, né? É uma coisa limpinha, né? Cristalina, uma coisa maravilhosa hoje, apesar que tem muita gente que tem saudade daquela época, né? Dos anos 80, 90, que tinha aquele som de linha telefônica, né? Saudade, parece que era mais emocionante a transmissão naquela época. Então, eu fico imaginando aqui, o Luciano, os berros que ele dava nos anos 80, no auge da carreira, se fosse hoje, com esses equipamentos que nós temos, e aquela época também, é bom lembrar, não tinha internet, não tinha rede social para a galera cornetar, né? Quem criticava era jornal, uma revista, né? Os críticos de imprensa aí que falavam sobre TV em jornal, algum programa de rádio. Não é como hoje, que você vai lá na rede social, no Twitter, no Facebook, sei lá, e manda ver a sua reclamação, né? A sua reclamação detona lá contra narradoras e narradores. Tá gritando muito, não gosto, eu gosto, esse é péssimo, esse é bom. Então, as reclamações hoje
todo mundo tem o direito de fazer lá na rede social, naquela época não tinha. Então eu fico imaginando o Luciano, o Galvão, o Silvio Luiz. Nossa, o Silvio Luiz, cara, o que ele berrava, falava alto nos anos 80, nas transmissões dele, era incrível. Se fosse hoje com esses equipamentos, com certeza esses narradores receberiam o mesmo número de reclamações ou até mais reclamações do que os narradores atuais. Então, tem esse detalhe, na minha opinião, esse detalhe técnico. E os narradores hoje também, um outro detalhe que é bom informar, né? É bom a gente analisar aqui, que os narradores de hoje, a grande maioria não tem a potência vocal desses narradores antigos. Então eles já têm uma voz. Então você pega o André Henning, o Jorge Igor, o pessoal da Cazé TV, o Luizinho Freitas, o Raoni, hoje temos as narradoras também. Então hoje já os narradores normalmente já têm uma voz mais estridente, né? Uma voz mais aguda. E com esses equipamentos que tem hoje, então o cara dá um grito, nossa, parece que vai explodir tudo, né? Porque a qualidade é bem diferente, né? Muito superior à qualidade do áudio. E se esses narradores fossem daquela época, sem a potência vocal que a maioria hoje não tem, né? Essa potência vocal, teriam dificuldades com aquela transmissão de linha. Aquela época era no gogó, né? O narrador era na voz, entendeu? Era na qualidade vocal que o narrador conseguia fazer as transmissões, tanto na TV como no rádio. Então tem essas duas questões, né? A qualidade vocal dos narradores e também os equipamentos. Então naquela época, mesmo o narrador gritando muito, você não sentia, porque a qualidade do áudio era bem inferior. Hoje, realmente, talvez seja necessário uma mudança, né? Os narradores tenham que mudar, né? Não sei de que forma narrar num tom um pouco mais, né, baixo, né? Um volume de voz um pouco mais baixo, porque realmente é complicado. Eu acho. Então essa questão dos narradores gritarem ou não, na minha opinião, sempre gritaram, né? E eu tô falando aqui dos narradores antigos que são considerados melhores, que eu já vi algumas pessoas comentarem, né? Por aí nas redes sociais. Nossa, o pessoal antigo não gritava, né? O Galvão não gritava, o Silvio Luiz não gritava, o Luciano do Vale não gritava, e hoje esse pessoal fica berrando. Gente, não é verdade. Eles gritavam e gritavam muito, até porque eles precisavam gritar, porque os equipamentos eram ruins. Repito, né? Os retornos eram ruins. Muitas vezes eles não conseguiam se ouvir, né? Não ouviam nem se estava no ar a transmissão. Então, eles eram obrigados a gritar. Porém, a qualidade era muito ruim dos equipamentos, então a gente não sentia esses berros dos narradores. Tem esse detalhe hoje também da condição vocal, muitos narradores com voz aguda, com voz estridente, e com esses equipamentos que nós temos hoje em dia, que são muito melhores. Então, quando eles gritam, passa essa impressão que eles estão exagerando, que eles gritam muito mais do que os narradores mais antigos. E, na minha opinião, não é verdade. Gostaria de saber a sua opinião. Pode mandar, fica à vontade. E a gente volta aí a qualquer momento com mais um vídeo aqui no canal do Fábio Fidelix. Hoje falamos então sobre os gritos dos narradores esportivos da TV brasileira. Grande abraço, mais uma vez peço a sua colaboração, deixando aí o seu like no vídeo, fazendo a sua inscrição, ativando o sininho. Até a próxima, tchau, tchau.